Shalom, shalom, povo de Deus. Nós vamos estar dando continuidade à nossa série falando sobre os 8 fatos que você precisa saber sobre a oração. E hoje a gente vai estar falando sobre o fato de número 4, que é a oração deve ser feita em atitude de humildade. Mas antes de entrarmos nesse assunto propriamente dito, eu queria pedir a você que deixe o seu like nesse vídeo, se ajuda o nosso canal a crescer, e também que você possa se inscrever em nosso canal caso você ainda não é inscrito. E se você gostar desse vídeo, que você também possa compartilhá-lo para que outras pessoas sejam edificadas com a palavra de Deus, tá bom? Muito bem. Dando continuidade à nossa série, no texto que nós estamos examinando, Lucas, capítulo de número 39, hoje estaremos lendo apenas o verso 41, que diz assim: Diz que Jesus ajoelhou-se e começou a orar. Jesus ajoelhou-se e começou a orar. Claro, evidentemente, que a posição mais importante na oração não é a posição física, não é a posição corporal, mas sim a posição do nosso coração, em uma atitude de quebrantamento diante de Deus, em uma atitude de nos humilharmos diante do Senhor. Só que essa posição física de Jesus de ajoelhar-se, esse ato de ajoelhar-se, ele é um símbolo universal de humilhar-se diante do Deus Todo-Poderoso. Então, ao ajoelhar-se, Jesus mostra ao Senhor sua submissão e sua humildade diante do Pai, sua humilhação diante do Pai, não é verdade? Então, o ato de ajoelhar-se é um símbolo de humildade. Então, a oração que Deus ouve, a oração que obtém a resposta do Senhor, é aquela oração feita em atitude de humildade, em uma atitude de humilhar-se diante do Senhor. Interessante porque Jesus ele sempre demonstrava essa atitude de humilhação, de humildade diante do Pai. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Hebreus capítulo 5, verso 7, eu gostaria de ler com você esse texto, diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Olha que interessante. Jesus foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, ele era constantemente submisso ao Pai, ele demonstrava constantemente a sua humilhação diante de Deus, ele se humilhava diante do Pai. Tanto é assim que Jesus nos ensinou que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Algumas pessoas até dizem assim, né, de forma bem popular, os humilhados serão exaltados, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, a Bíblia diz que aqueles que a si mesmos se humilham é que serão exaltados pelo Senhor, ou seja, receberão a resposta do Senhor, receberão o galardão do Senhor, receberão a recompensa do Senhor. Então, Jesus nos mostra que é importante, ao chegarmos diante de Deus, chegarmos em uma atitude de humildade. Em Tiago, capítulo 4, verso de número 10, a Bíblia diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, se nós queremos, se nós desejamos obter a resposta do Senhor para as nossas orações, nós precisamos nos chegar diante do Pai em uma atitude de humildade. Por quê? Porque Deus não ouve a oração baseada, fundamentada em soberba, em orgulho. Tanto é assim que a Bíblia nos fala em Tiago 4,6, né, que Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus concede graça aos humildes. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando nós chegamos diante de Deus com essa atitude, demonstrando a nossa humildade, a nossa dependência dele, a nossa humilhação diante dele, demonstrando o quanto dependente dele nós somos, nós seremos favorecidos pelo Senhor. O Senhor Jesus nos ensina através daquela parábola, né, da oração que move o coração de Deus, nos ensina através dessa parábola daquele fariseu e do publicano, ele nos mostra que é a atitude de humildade que move o coração de Deus. Olha como diz a Bíblia, em Lucas capítulo de número 18, verso 10 a verso 14, a Bíblia diz assim: 2 homens subiam ao templo para orar. Olha só, 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Então, um era aquele homem religioso, o homem da lei, né? Aquele homem que era revestido de uma autoridade religiosa e que era visto por todos como uma pessoa que tinha uma santidade, uma autoridade religiosa,
e o outro era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, alguém que era mal visto pelos judeus, porque eles cobravam impostos dos judeus para o Império Romano. E alguns deles, além de cobrar o imposto que já era normal, eles cobravam a mais, né? Eles acabavam extorquindo o povo judeu, eles cobravam a mais para embolsar esse dinheiro. Então, eles não eram bem vistos pelos judeus. E aí Jesus fala desses dois homens. Aí, continuando a leitura, o fariseu, em pé, orava no íntimo. E olha como ele orava. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha como ele diz. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então ele chega diante de Deus e ele apresenta, né, um currículo a Deus. Ele diz, olha, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens. Ou seja, ele está dizendo, eu sou melhor do que os demais homens. Né? Eu não sou um homem ladrão, um adúltero, né, corrupto. E ele apresenta um currículo, né, de santidade a Deus, apresenta um currículo de uma vida, entre aspas, irrepreensível. Ele dá o seu currículo. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E ele aponta para aquele publicano, perdão, que está orando ali, e ele diz assim: eu não sou como este publicano. Eu não sou como ele. Né? Então ele se julga melhor do que o publicano, se julga melhor do que os demais homens. E ele chega diante de Deus com esse orgulho, com essa pompa toda. Aí Jesus continua a leitura e ele diz assim: o publicano, porém, mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus diz assim: eu lhes digo que este homem e não o outro, ou seja, o publicano, aquele que se humilhou, e não o fariseu, aquele que se exaltou, ele diz: eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Aí Jesus diz: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, olha só, quando nós chegamos diante de Deus com uma atitude de humildade, coração quebrantado, rasgado, né, mostrando para Ele as nossas fraquezas, as nossas debilidades, confessando os nossos pecados, mostrando para Ele o quanto nós precisamos do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. Então, quando nós chegamos com esse coração arrependido, com esse coração quebrantado, é dessa maneira que nós somos respondidos e ouvidos pelo Senhor. Então, se nós quisermos que as nossas orações sejam respondidas pelo Senhor, que as nossas orações tenham êxito diante do Senhor, nós precisamos nos achegar diante do Pai com o coração arrependido, com o coração quebrantado. A Bíblia nos fala, então, em Daniel capítulo 9, versículo 18, dizendo assim: não é por causa das nossas justiças que nos apresentamos perante ti as nossas súplicas, mas por causa das tuas grandes misericórdias. Olha o que ele diz. Não é por causa da nossa justiça, da nossa santidade, dos nossos méritos, que nós apresentamos diante de ti as nossas súplicas, mas por causa da tua grande misericórdia. Então, quando você chegar diante de Deus, chegue não confiando em sua bondade, em sua santidade, em seus méritos. Quando se chegar diante de Deus, chegue confiando 100% na graça do Senhor, na bondade do Senhor e na misericórdia do Senhor. E para concluir, Jesus nos diz assim, Mateus capítulo 5, verso 3: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, dá um like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo se ele de alguma forma falou ao teu coração. Shalom, shalom, graça e paz.